a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar essa noite que nunca mais seremos o mesmo. Que através da tua palavra haja transformação na nossa vida, haja mudança no nosso ser, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, essa noite eu quero deixar uma palavra no teu coração. E a palavra que eu quero deixar é que existem alguns momentos na nossa vida que nós passamos por batalhas. Quem aqui já enfrentou batalha? Existem momentos que nós enfrentamos batalhas. Essas batalhas, elas vêm sobre nós com um desafio. E quais são os desafios dessa batalha? Essa batalha vem sobre nós para nos aprimorar ou para nos elevar. Nunca uma batalha vem sobre nós para que a gente seja derrotado ou para nos derrotar. Agora preste atenção, porque o tema dessa palavra essa noite, e nós falamos muito de um homem chamado Davi, mas essa noite eu quero falar de um homem chamado Golias. Por quê? Porque Golias também foi para uma batalha. E eu quero deixar um tema para essa palavra essa noite, os erros de Golias. E em uma batalha, e principalmente na batalha de Davi e Golias, que você conhece a história, não podia haver erros. Esse erro foi fatal. Golias cometeu o maior erro da sua história, o maior erro da sua vida. Por cometer esses erros, acabou sendo derrotado. Quem era esse camarada chamado Golias? Golias era um gigante terrível. Golias era um filisteu da cidade de Gate. Golias media aproximadamente 2,92 metros de altura. Era um camarada enorme. Só a sua armadura pesava 57 quilos. Talvez a armadura que Golias carregava era o peso total de Davi. Golias tinha na ponta da sua lança uma pontinha que pesava 11 quilos. Se fosse Davi, talvez ele não aguentaria levantar aquela lança por muito tempo. Além disso, era um guerreiro experiente, era um guerreiro treinado, era um mercenário que acostumava a trucidar os seus oponentes no campo de batalha, e Golias era assustador. Nesse ambiente que nós vivemos, nesse ambiente chamado igreja, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A gente encontra pessoas e diz: como vai, irmão? Estou na benção. Como vai, meu irmão? Vitória. Como vai, meu irmão? Com Jesus no barco, tudo muito bem, pastor. Nós encontramos e nós olhamos para as pessoas e a gente observa que, na realidade, isso não é uma verdade. Nós encontramos, e nesse ambiente chamado igreja, nós temos pessoas que estão enfrentando situações difíceis no relacionamento, pessoas que estão enfrentando situações difíceis financeiramente, pessoas que estão enfrentando situações difíceis no casamento, com filhos e tanto mais. E aí nós denominamos que essas dificuldades, essas adversidades que nós enfrentamos, nós damos o nome dessas adversidades de Golias. Podemos dizer, esse é o nosso Golias de cada dia. E todos os dias nós temos que derrubar um Golias. Todos os dias nós temos que acabar com um Golias. Todos os dias precisamos fazer alguma coisa. Qual é o nome que você daria ao seu gigante? Por que Davi venceu Golias? Porque ele era cheio do Espírito Santo, pastor. Glória a Deus, você também é. Pastor, porque ele era rei já, ungido pelo profeta Samuel. Mas você está sentado nas regiões celestiais, diz a palavra. Por que Davi venceu Golias? Davi venceu Golias porque Golias mesmo se deixou ser vencido.
Humanamente olhando, Golias se deixou ser vencido por Davi. Ele fez o quê? Ele cometeu erros. E aqui essa noite eu quero falar que o seu gigante, essa adversidade que você vive, e seja qual o nome que você der à sua adversidade, ao seu Golias aí hoje, ele também comete erros, e quando ele erra, você vence. Não, acho que você não entendeu de novo, eu vou repetir outra vez. Quando ele erra, você vence. Abra comigo, 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 41. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha aproximando-se de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Fala comigo, olhou para Davi com desprezo. Viu que era um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando seus deuses. Qual é o primeiro erro que Golias comete? Golias pensou que podia amaldiçoar Davi. Olha para o teu vizinho aí e diga para ele assim: o seu Golias comete um erro gravíssimo. Ele pensa que pode te amaldiçoar. De acordo com o texto diz que Golias, a fim de derrotar Davi, ele amaldiçoa Davi. Golias tinha uma aliança, uma força com os espíritos do mal. Ele estava habituado a lançar maldições, pragas contra seus inimigos, como parte de uma estratégia. E quando ele lançava essas palavras, os seus adversários temiam. Primeiro pelo seu tamanho, pela sua altura. Segundo pela armadura que ele portava. E depois vem Golias amaldiçoando ainda aquele que ele estaria lutando contra ele. Golias, por certo, em algumas pelejas, ele vai lutar com alguém e ele amaldiçoou. E ele venceu aquele que ele amaldiçoou. Golias acostumou fazer dessa forma. Golias acostumou pegar a sua palavra de maldição e lançar contra a vida de alguém e destruir aquele alguém que ele estava lutando. Porém, ele vai lutar contra Israel. Ele não vai lutar contra qualquer nação. Ele não vai lutar contra qualquer povinho. Ele não vai lutar contra um povinho minúsculo, não. Ele vai lutar contra Israel, um povo separado e adquirido por Deus. E quando ele vai lutar, ele desafia. A primeira estratégia dele é desafiar. Ei, tem homem aí em Israel para que lute comigo? O texto diz que quando ele anunciava, 40 dias, irmão, de manhã e de tarde, 40 dias ele gritava: tem homem aí? Todos os homens se escondiam. Todo mundo se escondia. O rei Saul se escondia. Todo mundo tinha medo. Golias foi enchendo o seu coração de ousadia. Quando você está em situação de perigo e que você dá uma respirada e enche o pulmão e estufa o peito e o inimigo dá uma recuada, o que acontece com você? Você olha e fala assim: ganhei. Você parte para cima. Eu me lembro que um dia entrou um rato lá dentro da minha casa. E a Mary, sabe como é que é a mulher? Subiu até no fogão. E eu fui. Passei a mão numa vassoura. E quando eu estou atrás do rato, irmão, o rato era grande, desse tamanhozinho. E eu estou atrás do rato para matar o rato. E o rato corre e eu corro atrás. E de repente ele parou, olhou para mim. Eu olhei para ele, estufei o peito. Falei: é agora. Tum! Quebrei a vassoura em cima dele. Segurei. Gritei para o meu sobrinho: corre aqui. E ele correu. E aí a vassoura, aquela vassoura de piaçaba que chama, né?
ficou assim amassada. O meu sobrinho veio e pisou em cima. E eu falei, agora miserável. Quando a gente tirou a vassoura, cadê o rato? O rato não estava lá. Onde foi o rato? Até hoje estou procurando. Eu não sei. Mas o certo é que quando a gente vê o inimigo, a gente que a gente faz? Agora eu fui ele. A gente vai para cima. Agora presta atenção. Golias amaldiçoava seus adversários e os vencia. Porém, quando chegou na luta contra Davi, ele pensou que podia amaldiçoar Davi. Levanta sua mão direita assim, que eu quero declarar uma palavra profética sobre você. Sabe, meu irmão, o inimigo da tua história, da tua vida, ele pode até lançar contra você uma palavra de maldição. Ele pensa que pode amaldiçoar você, mas você tem uma blindagem do Espírito Santo. Pastor, o que é isso? Certo. Porque Davi era servo de Deus. E os servos de Deus estão guardados no Senhor. Não dá para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Você é filho de Deus, meu irmão. Ninguém pode amaldiçoar você. Às vezes eu encontro alguém e alguém diz assim, pastor, estou vivendo uma maldição na minha vida. Sério, irmão? Sério? Tem quanto tempo que você está na igreja, filho? 30 anos, até hoje. Deixa eu dizer algo para você. Existe maldição? Existe. Existe a maldição que as pessoas usam o nome dizendo maldição hereditária. Existe. Existe. Mas o momento, irmão, que eu entrego a minha vida a Jesus, o momento que eu confesso com a minha boca, o momento que eu rasgo o meu coração de dentro para fora, o momento que eu digo, Senhor, eu estou sendo liberto hoje no nome de Jesus, o momento que eu creio nessa verdade, toda maldição na minha vida é quebrada pelo poder do Espírito Santo. Agora, quando eu não faço isso, elas continuam. Eu preciso quebrar esse ciclo. Agora, como é que eu quebro? Eu quebro confessando. Eu quebro falando. Alguém olha e diz assim, pastor, mas a Bíblia diz que Deus visita a maldição do pai até a 4ª geração. Verdade. Mas o mesmo texto diz que Deus, o mesmo Deus, visita a geração, 1000 gerações, com bênçãos sobre a tua vida. E alguém chega para mim e diz assim, pastor, colocaram o meu nome na boca do sapo. Problema do sapo, irmão. O sapo que dançou. Pastor, mas sim, irmão, tadinho dele. Olha, pastor, cheguei em casa, tinha uma galinha, uma farofa. Gente, nessa crise, um ensopado de galinha, uma farofa maravilhosa. Gente do céu, gastaram dinheiro à toa para fazer isso. Pastor, por que o senhor diz isso? Vamos lá, põe lá no telão para mim. Números capítulo 23, versículo 8. Meu irmão, nós precisamos entender, você precisa saber que você tem a autoridade de Deus na tua vida. E existem pessoas que têm autoridade para quebrar todos os ciclos de maldição que por certo tinha na sua vida. É inadmissível ser cristão, entregar a vida a Jesus e continuar dizendo que tem uma maldição. Ei, irmão, Jesus levou toda a maldição na cruz do Calvário. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Golias não sabia disso. Golias chega e diz, ei, eu te amaldiçoo.
Só que ele não sabia como é que Golias podia amaldiçoar quem Deus abençoou. Deus havia abençoado Davi, meu irmão. Deus havia trago uma palavra sobre a vida de Davi. Deus tinha dito para Davi: olha, Davi, você vai vencer todas as guerras que vai surgir na sua frente. Ei, irmão, não importa o que o gigante está dizendo, importa é o que Deus disse a meu respeito. Versículo 19. Olha o versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? A minha pergunta é: ele fala, meu irmão, e ele não age? Acaso ele deixa de prometer e acaso ele promete e deixa de cumprir? Versículo 20: recebi ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar. Ei, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. A única ordem que Deus determinou para alguém falar com você é bênçãos e conquistas sobre a tua vida. Escute, versículo 21. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele. O brado de aclamação do rei está no meio deles. 22. Deus está trazendo do Egito. Eles têm força de um boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó. Não há encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: veja o que Deus tem feito. Sabe o que vai dizer a teu respeito a partir de hoje? Não é o que você era, não é a situação que acontecia, mas é o que Deus tem feito a seu favor todos os dias. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Provérbios 26, 2 diz: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não pega. Golias pensou: vou amaldiçoar Davi. Pode amaldiçoar. Maldição sem motivo não pega. Golias, eu te amaldiçoo com meus deuses. Problema é seu e dos seus deuses. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha o versículo 29. E se vocês são de Cristo, quantos são de Cristo aqui? Não entendi. Quantos são de Cristo aqui? E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, irmão. Jesus trocou comigo quando eu estava no lugar de maldição para ser crucificado. Chega Jesus, me tira daqui e me joga, me transporta para o reino da luz, para o reino do seu amor. E ele fica no meu lugar e ele é pregado na cruz. Se fez maldito em meu lugar. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Com amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção por meio de seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós fomos libertos.
Golias, ele amaldiçoa porque ele pensou. Deixa eu dizer algo para você. Se tem alguém amaldiçoando você, lançando palavras, deixa falar, irmão. Você é abençoado. Deixa falar, filho. Que fale, irmão. Quando nós abrimos o nosso GC lá em Cariacica, na casa do Moisés, alguém me ligou de lá. Ele lembra disso. Alguém me ligou e disse assim: aqui, você está querendo abrir uma igreja em Cariacica? Eu falei: não, só abri um GC. Aí a pessoa disse para mim assim: se eu fosse você, eu não abria o GC. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar o que quiser, amaldiçoar do jeito que quiser. O GC está lá e está funcionando. Meu irmão, não existe palavras que vai destruir você quando você pertence a Deus. Olha o que diz João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quantos são nascidos de Deus aqui, falam amém? Não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, ele o protege, e o maligno não atinge. Ei, presta atenção. Pastor, eu sou abençoado. Mas desde o momento em que você cumpre isso aqui, se você é nascido de Deus, você não está no pecado. Porque a maldição sem causa, ela não te atinge. Golias não sabia que Davi era abençoado. Golias tinha um pensamento: eu vou amaldiçoar e eu mato. Se conhecemos a verdade, nós sabemos quem nós somos. Você é abençoado. Escuta o que diz 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está com vocês é maior do que aqueles que estão no mundo. Você é abençoado, ponto final. Talvez você está aqui hoje e você diz assim: pastor, mas está tão difícil. Meu irmão, não te apavores com o Golias da tua vida. Não te apavores com o Golias. O que Golias está dizendo a seu respeito? O que Golias está falando a seu respeito? Você é um menino, eu te amaldiçoo, eu te destruo. Ei, quando Golias falar alguma coisa a seu respeito, diga para ele: senta aí, Golias, porque você tem que ter tempo para ouvir quem eu sou. Ah, pastor, mas quem eu sou? Ei, irmão, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que você é filho do Deus vivo. A Bíblia diz que você é coroa da criação. A Bíblia diz que você é abençoado. A Bíblia diz que você é redimido. A Bíblia diz que você é purificado. A Bíblia diz que você é transformado. A Bíblia diz que você é lavado. A Bíblia diz que você está transformado para morar com Ele eternamente nas mansões celestiais. A Bíblia diz que Ele te comprou. A Bíblia diz que você é sacerdote. A Bíblia diz que você é nação eleita. A Bíblia diz que você é povo adquirido. A Bíblia diz que nenhum encantamento vale contra você. A Bíblia diz que maldição não entra na tua casa. Praga alguma chegará à minha tenda. A Bíblia diz que 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não sou atingido. Ei, Golias, senta aí para ouvir, porque você vai ter que ter tempo para saber quem eu sou. Levanta a tua mão, diga para o seu Golias aí: ei, Golias, senta aí, para você ouvir quem eu sou, rapaz. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Ser abençoado é um estado natural do cristão. Olha para o teu irmão e só olha. Aí, olhou um abençoado. Da mesma forma que ser feio é um estado natural do ser humano. Eu olho daqui e eu vejo vários estados naturais. Quando eu cheguei, alguém disse assim: ué, Sidney Magal chegou na igreja?
Irmão, eu não amaldiçoei porque o abençoado é abençoado. É verdade ou não é? Aí vem outro e diz: olha, Reginaldo Rossi. Ele está amarrado no nome de Jesus num negócio desse aí. Só porque eu vim coloridinho hoje. O Moisés vem todo domingo e ninguém fala nada. Outro falou assim: o Falcão. Aí eu disse para eles assim: pode ficar tranquilo, domingo que vem eu vou vir de Agostinho Carrara. Estado natural do cristão é ser abençoado, irmão. Estado natural é ter a bênção. Golias pensou que ele podia amaldiçoar a Davi. Segunda coisa, Golias pensou que Davi não tinha recursos. Fala comigo. Pensou que Davi não tinha recursos. O gigante não viu nenhuma lança na mão de Davi. O gigante não viu nenhuma arma. Então ele encheu o peito, estufou o peito, acreditou e disse assim: eu tenho uma lança, que a ponta da minha lança tem 11 quilos. A minha armadura 57 quilos. Esse menino vem contra mim sem nenhuma arma. Hoje mesmo te darei as aves do céu. Hoje mesmo vou destruir você, menino. Eu hoje mesmo vou acabar com a sua raça. Golias olhou e disse assim: quem esse menino pensa que ele é? Não tem recurso para lutar comigo, não venha. Davi, porém, tinha uma funda. Fala comigo, funda. O que é uma funda diante de uma armadura? Aí quando Davi desce com a funda, ele agacha e pega 5 pedras. Quando ele pega essas 5 pedras, ele diz: eu vou agora lutar com esse Golias. Se fosse na bolsa de aposta, você apostava em quem nessa guerra? UFC, quem você apostava? Em Davi ou Golias? Golias olha para ele e diz assim: aqui, isso aí não tem jeito não. Não, isso aí, ó, vou destruir você. Presta atenção. Só porque não temos recursos que o mundo considera importante, não significa que não estamos munidos de recursos. Davi fez o melhor com o que estava na sua mão. A unção não estava na arma, a unção estava em Davi. Saul ofereceu as suas armas e ele não conseguiu lutar com elas. Ele não conseguiu nem andar. Erramos algumas vezes ao tentarmos lutar com armas que não são nossas. Agora preste atenção. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Olha o Davizinho. Olhou para Davi com desprezo. Esse foi Golias. E porque ele era ruivo, porque era de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou eu um cão? Por que você vem a mim com pedaços de pau? E o filisteu o amaldiçoou. Para muitos, o que você tem pode parecer pouco, mas o que você tem é o tamanho certo para Deus usar para derrubar o gigante. Davi tinha uma funda, 5 pedrinhas. Lembra de Moisés? Moisés, e agora? Ao mar, Senhor, não tem jeito. O que você tem na sua mão, Moisés? Um cajado. O que é um cajado, irmão? Um pedaço de madeira. Moisés toca no mar, ele tocou no mar. Diga para o povo passar. O povo começa a passar. O que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Não é porque tem os recursos que aparentemente as pessoas julgam que são recursos, que Deus não vai agir. Lembra de Sansão? Sansão está descendo, vem 1000 homens contra ele. Ele olha para o chão, não vê nada, ele não tem uma arma, ele não tem nada na mão. Quando ele vê uma queixada de jumento. Ele pega essa queixada de jumento, e a Bíblia diz que era um jumento novo. E ele pega essa queixada e ele parte contra esses homens. E com uma queixada na mão, ele matou 1000 homens.
Não é a arma que você tem. É o Deus que você serve que vai te dar a habilidade para usar a arma que está nas suas mãos. Lembra de um menininho? Lá, um negócio lá, o que é? É um acampamento? Não, é um piquenique com Jesus. E aonde? No lugar de deserto aí, não sei onde é não. Pegou 5 pães, 2 peixinhos, botou na lancheira e foi para lá. E quando ele chegou lá, alguém disse assim, não tem comida. O que tem aí? Tem um menino aí, que trouxe 5 pães, 2 peixinhos. Jesus falou assim, traz os 5 pães, 2 peixinhos. Multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. E 5.000 homens, sem contar menino e mulher, comeram aquele dia. Não é o que está nas nossas mãos, mas é o que Deus vai fazer através daquilo que está em nós. Qual foi a maior oferta da Bíblia, e que é considerada até hoje, de uma viúva, que estava sentada no templo, todo mundo ia lá e depositava seus valores, ela pega as suas 2 únicas moedas e deposita, e Jesus olha e diz assim, quem aqui deu mais oferta? Alguém disse assim, foi fulano, porque ele é ricaço. Foi ciclano, olha o cheque que ele deu. Mas Jesus disse assim, quem deu a maior oferta foi aquela viúva. Porque ela deu de coração. Com 2 moedas, se tornou a maior ofertante até hoje. Davi não depreciou o que ele possuía nas mãos. Tem gente olhando para mim dizendo, pastor, mas eu não tenho nada na minha mão. Pastor, eu não sei fazer nada. Pastor, eu sou nada, eu não sou ninguém. Ei, meu irmão, a primeira coisa, você é abençoado. Segunda coisa, você tem uma arma na sua mão. Davi consagrou o que ele possuía. Colocou os seus recursos na mão de Deus. As suas habilidades veio para a mão de Deus. As habilidades de Davi estavam na mão de Deus. Deus colocou na mão dele essas habilidades. E ele disse assim, olha, eu vou vencer esse gigante pelo Senhor dos exércitos. Na maior desvantagem que você tem, Deus muda a sua história. Na maior desvantagem da tua vida, Deus entra com provisão. Olha para a tua história, olha para a tua vida. Olha para alguns momentos que você viveu. Olha para alguns anos atrás. Percebe aí agora qual foi o tempo da sua vida. E você vai ver que Deus te usou. E você vai ver que Deus usou você para abençoar sua casa, para abençoar sua família, para abençoar os seus, para abençoar um irmão da igreja, para abençoar alguém no seu trabalho. Deus usou você com aquilo que você tem nas suas mãos. Já viu aquele dia que você está isolado, que parece que está tudo acabado, que parece que está tudo destruído, e de repente alguém chega para você e está pior do que você? E quando ele começa a falar com você, você olha e fala assim, não, eu estou vivendo essa mesma coisa. Eu estou passando essa mesma situação. O que é que eu falo com esse homem? O que é que eu falo com essa mulher? Jesus, e agora? E de repente você dá uma palavra. E quando você dá uma palavra, aquela pessoa vai embora. E de repente mais tarde ela volta e diz assim, sabe aquele dia? Aquela palavra que você me deu, aquela palavra mudou a minha vida. Essa semana busquei a Natália na escola. E quando ela entra, ela estava chorando. Aí eu disse assim, está chorando por quê? Ela disse assim, pai, tem um rapaz na biblioteca. Esse moço teve a mesma coisa que o Senhor, diverticulite. Por ele ser, talvez assim, obeso, muito gordo, não conseguiu refazer ou reconstruir o intestino. Até hoje ele usa a bolsa de colostomia. Filho de pastor, decepcionado com a igreja, decepcionado com pessoas, se afastou, ficou para o canto, abandonou tudo. E eu ouvi uma palavra da boca da Natália que me fez pensar muito bem. Ela disse assim, pai, se as pessoas soubessem o que elas falam com as outras, que batem no coração, elas pensariam 2 vezes para falar. Porque quando as pessoas falam e machucam o outro,
pode aquilo ficar para o resto da vida. E algumas vezes nós olhamos para um cidadão desse e nós dizemos, isso é porque ele não quer. Mas filho de pastor, meu irmão, filho de pastor, não é pastorzinho não. Filho de pastor depende de cuidado, depende de atenção, depende de ser discipulado, depende de correção. Filho de pastor não tá imune às coisas não. As pessoas estão falando, e meu irmão, olha, presta atenção, quando eu digo nós, eu me incluo no meio. Nós estamos falando com as pessoas, estamos falando e nós estamos causando situações que estão paralisando essas pessoas. Nós precisamos prestar atenção naquilo que estamos falando. Nós estamos precisando prestar atenção naquilo que estamos dizendo. E algumas pessoas que estão frágeis, debilitadas, está querendo uma palavra de consolo, de amigo. E nós chegamos com pedras e paus. Não foi para isso que Deus nos chamou, gente. Deus nos chamou para viver uma vida separada. Deus nos chamou para abençoar. Como posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? A maior desvantagem que você tem é nisso que Deus vai usar. É isso que Deus vai pegar e fazer uma transformação na sua vida. Deus não está preocupado com os seus recursos. Eu tenho recurso, então eu faço. Não é isso. Deus está preocupado em saber se você está numa dependência dEle. E em último lugar, Golias pensou que Davi estava sozinho. Ele acreditou que ele era o maior e a única pessoa naquele campo de batalha. Achou que ali ele iria vencer Davi facilmente. Acontece, porém, que Davi não andava só. Deus de Davi estava com ele. O Deus de Davi é o seu Deus. Ele está com você. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, Davi disse isso para Golias, depois que Golias olhou para ele e disse assim, você vem a mim com pau, rapaz? Eu te amaldiçoo. Davi disse, você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos. Mas eu vou contra você. A única vez que Davi disse dele mesmo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha o 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Entregará e eu o matarei. Não só vou te matar não, Golias, eu vou cortar a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, as aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Presta atenção, irmão. Davi era abençoado. Quantos abençoados eu tenho aqui? Digam amém. Davi, meu irmão, além de ser abençoado, Davi, ele não tinha recursos. Não estava sozinho. Ele olhou para Golias e disse assim, olha, você vem contra mim, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Você vem contra mim com isso aí, ó, com espada, com lança, com tudo. O inimigo vem contra você com o que ele tem. Você não vai com o inimigo, contra o inimigo com o que você tem. Você vai contra o inimigo com o Deus que você tem. Agora veja que a última fala de Davi
É o propósito porque ele desceu para lutar com Golias. Eu faço uma pergunta: qual é o propósito que você tem para derrotar o Golias da tua vida? Qual é? Para que você quer derrotar esse Golias? O porquê você quer derrotar esse Golias? Veja que Davi disse: hoje toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu vou derrotar você, Golias. Eu vou cortar sua cabeça. Eu vou dar os cadáveres dos filisteus às bestas feras, às aves do céu. Eu vou fazer tudo isso para que em toda a terra fique sabendo que existe um Deus em Israel. Qual é o propósito que você tem? Qual o propósito que está na tua vida? Não tenha medo. Você não está sozinho. Estou contigo, ó meu filho. Presta atenção. Nunca te deixo sozinho. Olha o Deus que você serve. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem. E de ti, meu irmão? E de ti não me esqueço também. Presta atenção. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. Para sempre serei teu Senhor. Olha o gigante. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Nos espinhos eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que eu vá, ao teu lado para ti. Pelos temores abatidos. Vai vir temor, vai. E pela seta ferido, eu tomei um carinho lá do mundo, te busquei, te trouxe para mim. Será que você pode levantar a tua mão e adorar a Ele? Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para ti. Ei, presta atenção. Golias pensou que Davi estava sozinho. Golias errou e errou feio, porque o Senhor dos exércitos estava com Davi. Ei, meu irmão, talvez o teu Golias tenha afrontado você. Talvez o teu Golias tenha vindo bater contra você. Ele está pensando que pode te amaldiçoar. Ele está pensando que você não tem recurso. Ele está pensando que você está sozinho. Ei, você não está sozinho. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: ensinando-os a obedecer tudo o que lhe ordenei, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século.
Deus chega para Josué e diz assim: Josué, levanta. Você vai fazer com que o povo entre para dentro da terra, como prometia Moisés. Todo lugar onde você colocar a planta dos seus pés, darei a vocês. Olha o versículo 5, primeiro de Josué capítulo 1. Ninguém, fala comigo, ninguém. Diga comigo, não existe Golias que vai destruir a minha vida. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, o Anderson, estarei com você, Antônio, estarei com você, Maria, estarei com você, João. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está só. Deus está ao seu lado. Avisa para o teu Golias que você está indo lutar contra ele, irmão. Avisa para ele: olha, eu estou chegando, hein? Mas você precisa ter força para falar. Já viu alguém orando? Senhor, expulsa, Senhor, esse pompom daqui da minha casa. O que é pompom? Não, pomba gira. O pompom já virou íntimo. Senhor, abençoa, por favor. Eu vou viajar. Abre as estradas. Que o tranca, não tranca nada. Senhor, por favor. Demônio, eu te repreendo. É igualzinho aquele videozinho. Ó, pai, povo do Face, me ajuda, gente. Tem que estufar o peito, meu irmão, e olhar e dizer: ei, Golias, tô chegando, hein? Quem é você? Você quer saber? Eu sou vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu sou filho de Deus, eu sou do Altíssimo, eu não peco, eu vivo com Deus, eu sou eu, e estou dizendo para você, estou indo e não vou só te matar não, viu, miserável? Eu vou cortar a tua cabeça para que Israel saiba que existe Deus nessa cidade. Levanta hoje, irmão. Pastor, a minha casa está destruída. Então levanta dentro da tua casa, estufa o peito e diz: ei, Golias, aqui dentro da minha casa não vale encantamento. Ei, Golias, eu vou destruir você hoje, no nome de Jesus. Destrua. Levanta, irmão, estufa a cabeça. Olha para frente. Essa semana Golias vai se levantar contra você. Vai contra ele no nome do Senhor dos Exércitos e seja vitorioso. Agora não te assuste não. O Golias vai estar dentro da tua casa, vai estar no teu emprego, vai estar dentro da igreja, vai estar em vários lugares. Ney, fica atento. Mas não tenha medo. Levante a cabeça, avance, porque você é vencedor. Fique em pé no seu lugar.